Na descida, toma cuidado, né, velho? Na descida tem que ir tranquilo, porque senão você despenca no morro, velho, fratura tudo, entendeu? É, no caso o cara tomou uma pancada na cabeça, né, então? É, então, a mãe dele avisou, né, mano? A mãe dele avisou, a Juliana. Salve, cachorro! Esse é o Matheus, né? E esse é o Belgas TV. E eu já... Eita! Que isso? Tá bugado, mas beleza, né? Acho que você não tem. É, então. Aqui, ó, esse jogo perigoso. Eu vou gastar esse negócio aqui, porque... A Mil aqui parece foguetar, entendeu? Já fogueta já provoca na dança. Já provoca na dança. Já balança o balança-dança, essa é a lança aqui. Que balança-dança, essa lança, velho. Que bagulho é esse? Balança... Aqui, ó, já tem um maninho aqui, parceiro. Vai ter só um capinha de pelo vento. Eita! Tá, então, nossa, vai pra olhar esse bagulho tá descendo pra perna, mira padrão agora? É na perna? Caraca, Johnson, ninguém vai roubar minha kill, não. Aqui, ó. Galera, não sei o que eu faço nesse vídeo. Entendeu? Se eu reagir a outra coisa, se eu não sei de nada, entendeu? Eu sei de nada. Então, eu vou fazer. Olha esse vídeo do Vinícius Júnior. Não quero. Ó. Contratado pela Palmeiras. Não, louco. Episódio 30 completo, mano. Tem que procurar um outro carregador pra mim. Eu sei. Oh, não acredito, velho. Garanta agora mesmo o melhor preço na pré-venda de FIFA 20. Use o cupom SEMIGAME pra ganhar aquele desconto. O link tá aqui na descrição. E aí, galácticos, beleza? Diogo novamente, mano, hoje estamos aqui pra continuar nossa vida de jogador, pra continuar nossa história aqui. Pra quem não viu o primeiro episódio, foi ontem, a gente tá fazendo aqui essa vida de jogador, utilizando o FIFA 20 e diversos jogos, mano. Como eu falei no vídeo de ontem, como eu falei, né, mano, dá uma olhadinha lá pra você entender mais ou menos como é que tá esse começo de história. Mas basicamente, o personagem sou eu, não é filho do Semi, não é Semi do FIFA 19, não. Eu sou o personagem, o John aqui, mano, eu sou o personagem e a gente vai construir nossa carreira, vai construir nossa jornada e nossa história basicamente aqui no FIFA 20 e utilizando diversos jogos pra fazer essa vida acontecer, beleza? Bom, só dando uma resumida, a gente começou nossa história ontem, tá ligado? A gente começou nossa jornada ontem, fazendo teste, fazendo peneira e tudo mais, e a gente foi aceito na base do Atlético Paranaense. Lembrando, galera, base, tá, mano? Base, não é no time principal, é simplesmente na base. Sai daí, rapaziada, sai da frente aí. E, mano, agora a gente tá começando a jogar lá, fazendo nossa primeira partida. Eu mostrei um pouquinho mais da nossa vida ali no primeiro episódio, e hoje a gente tá indo direto lá pra base, direto pra concentração, pra dar sequência aqui na história. Mas antes de tudo isso, moleque, chega deixando o seu like aí pra dar aquele apoio aqui na série, porque dá bastante trabalho fazer esse estilo de vídeo por aqui. E, mano, isso vai ajudar demais o canal a continuar crescendo pra gente chegar logo em 200 mil inscritos. Tamo pertinho, mano. Conto com o apoio de vocês, manda pros seus amigos aí, vamos dar essa força. Lembra também de me seguir no Instagram aí, que eu sempre tô postando conteúdo da hora pra vocês lá, sempre tem sorteio, sempre tem bastante coisa lá nos stories também, sempre converso com vocês, mano, muita coisa, segue lá que é nóis, beleza? Enfim, mano, vamos dar sequência aqui, eu tô indo diretamente lá pra concentração do Atlético, como eu falei, vou repetir mais uma vez, prestem atenção, é a base, galera, não é o time principal, a gente tem aí 7 meses pra demonstrar nosso futebol na base, pra quem sabe chamar a atenção do time principal e se juntar ao elenco, entendeu? Agora eu tô indo pra lá, mano, porque a gente vai ter alguns jogos importantes pela competiçãozinha digamos assim, competiçãozinha amistosa que a gente tá fazendo, tá ligado? Então, mano, eu vou ir lá, vou ficar concentrado com o time e vamos fazer esses jogos aí. Eu tô indo de bike, mano, porque eu vou ter que ficar alguns dias por lá. Então, a hora que eu sair, eu quero pegar minha bike e vir direto pra casa, tá ligado? Por enquanto a gente não tem carro, não tem moto, não tem nada. Às vezes a gente anda de ônibus, às vezes de táxi, às vezes de bicicleta, que é o que eu mais
gostam de fazer, tá ligado? Enfim, vambora lá, a hora que eu chegar eu falo com vocês. A few moments later. Olha aí, rapaziada, já tô chegando aqui, mano. Deixa eu ver se não tá vindo o carro, não, deixa eu atravessar rapidão aqui. Já estamos colando aqui, vou ficar concentrado aqui com o time, fazer os treinamentos e tudo mais, e a gente dá sequência, beleza? Muita gente pediu pra eu utilizar, nossa, acabei pulando com a bicicleta aqui. Muita gente pediu pra eu utilizar essa câmera aqui, mano. Tanto faz, galera, tá ligado? Tanto faz, eu tenho que achar um lugar pra deixar minha bike, né, mano? Tanto faz, galera, vocês que sabem, eu posso usar essa daqui, eu posso utilizar outra câmera também, vocês que escolhem, beleza? Olha aí, galera, deixei a bicicleta aqui, eu vou ir correndo ali, a rapaziada já tá toda lá no gramado, já, tenho que ir pro vestiário antes, aí depois eu vou pro gramado, beleza? Tá aí, molecada, já estamos aqui no clube, já me troquei, já estou com o uniforme, vamos ir direto pro treinamento, né, cara? A gente já chegou meio atrasado, a galera já deve estar treinando, tá ligado? Vamos direto pra lá, eu vi hora de comprar uma chuteira nova, né, cara? Porra, essa chuteira aí é feia demais, enfim, vamos pro treino. Bom, o primeiro treinamento que eu já vou chegar fazendo aqui é mano a mano, disputa de bola. O treinamento de drible, é bom que a gente treine isso aqui, porque como eu falei, a gente não fez base ainda, a gente chegou na base agora, a gente tá muito atrás dos outros moleques, tá ligado? Então a gente vai ter que buscar nosso espaço aqui, e nada melhor que treinar, né, mano, pra conseguir isso, ó, os caras já tá até treinando ali, vambora. Será que eu consigo passar na corrida? Consegui nada, nossa, mano, tô mal de treinamento, hein, galera? Vai. Ei, consegui na cagada, vambora. Cara, eu tô muito abaixo dos outros moleques. Nosso nível físico, principalmente, é bem inferior. Mas aqui eu consegui passar na corrida, hein? Aí sim, garoto. Deve ser os treinos de bike que tá fazendo a diferença. Tanto que a gente anda de bicicleta, a gente tá ficando cada vez mais rápido. Também não é sempre vai dar certo. Vou tentar driblar ele mesmo, vamos ver. Opa, ô louco, o treinador. O cara me jogou no chão aqui, mano. O treinador cagou pra nós. Agora foi. Vai, protege, vai, na força, isso. Nem que seja na raça, mano. Nem que seja na força. Pelo menos o passe tá indo bem, cara. A gente tá acertando ali toda hora ali dentro. Só o drible mesmo que não tá sendo nosso forte no momento. Conseguimos muito bem, um desempenho aceitável, digamos assim, né, cara? Treinamento fechado, vamos dar sequência aqui agora. Vamos ver se a gente vai estar aí no próximo jogo. Estamos dentro do time titular. E lembrando, galera, é a base, tá, mano? Por isso que não tem os jogadores de verdade. É os jogadores aí que é da base, mano. Não é o jogador profissional, entendeu? Vamos pro jogo hoje, vamos ter que tentar mostrar nosso talento aí. Que a gente tá recebendo a chance, então tem que aproveitar. Já tá valendo a partida, olha que da hora esse estádio, mano. Bem simplesinho, bem humilde. Mano, eu vou fazer o seguinte, eu quero ver se vocês aceitam essa ideia. Eu vou tentar lembrar de pôr no cardzinho que fica ali em cima aparecendo pra vocês, tá ligado? Abrir uma votação. Em todas as séries que eu faço no FIFA, até às vezes no PES, eu uso um jogo cada câmera. Um jogo com essa câmera de cima e um jogo com a câmera do jogador. Quem concorda com isso, clica ali no sim, que vai estar no cardzinho. E quem discorda, clica no não, que daí eu uso uma câmera só. Aí depois a gente decide. Se você quer as duas câmeras, clica ali no sim, beleza? Bora, vem comigo aqui. Vamos ter que, como eu disse, tem que mostrar serviço, tá ligado? Tem que mostrar serviço, porque, mano, a gente tem pouco tempo aqui na base pra mostrar nosso futebol. Depois disso a gente vai passar da idade, tá, cara? Se a gente não conseguir nenhum clube, a gente não vai poder ser jogador de futebol. Então, Nova linha Bacon Seara Gourmet, o bacon oficial do Rock in Rio. A base aqui vai ser a nossa esperança de conseguir alguma coisa. E eu sou centroavante, cara, então a gente vai ter que treinar bastante pra conseguir melhorar os nossos aspectos rápido, mano. Porque, principalmente no quesito finalização, a gente não é muito bom ainda. Bom passe agora, só devolver aqui que eu vou chegar de cara. Fez um toque, mano, que toque ruim. Nossa, camisa 10 demorou demais. Consegui ganhar de novo, a bola voltou, peguei de primeira no travessão. Olha a sobra. Que raiva, velho. Tava impedido, não foi validado. Caraca, eu ia meter um golaço ali e a bola bateu no travessão, mano. Olha aí, consegui recuperar. Nosso companheiro devolveu, mandei um voleio. Ainda o nosso outro chegar ali tava. Eu não sei o nome de ninguém, cara. Eu cheguei agora na base, tá ligado, galera? Eu não sei o nome dos outros moleques que jogam aqui, não. Eu sei que eles são nossos companheiros, só isso. Um passe. Tá acabando, velho. Vem em mim. Vou tentar encarar aqui. Consegui driblar. Vambora, vai, chuta de direita mesmo. É gol! Tá lá! Chama na dança do povo por ali. 1-0. Vem em mim, parceiro. Vem em mim que eu consago vocês. Consegui tirar no corte aqui, bem bonito.
mas vocês veem como que eu sou lento ainda, né, cara? Tô muito fora do ritmo dos outros moleques, mano. Até dos outros times mesmo, né? Mas mesmo assim consegui meter o gol. A gente é lento, tá devagar. Nossa, voou um pedaço de grama lá pra cima, lá, quem viu? 2 gols em 2 jogos. Eu acho que a gente tá chamando a atenção do treinador muito bem, cara. Espero que o time profissional esteja de olho também. Eu acabei nem falando, o time que tá jogando hoje é a América de Cali. O time profissional dele já não é bom, a base deve ser pior ainda, tá ligado? Então a gente tinha que ganhar bem, meter mais um gol de repente, sei lá. Bora, bola aqui comigo mais uma vez, tô arrancando, tô levando por aqui. Tô meio sozinho, tentei pedalar, fiz o passe ali na ponta, a bola é boa, vou pedir o cruzamento. Quem sabe de cabeça a bola veio, mas veio mal cruzada. A sobra é nossa ainda. Se quiser vir, eu tô aqui, mano. Se quiser vir, eu tô aqui. Consegui dominar. Vamos abrir aqui do lado. A bola é boa. Era, né? Nosso companheiro entregou. Pra tentar ajudar ele. Bora, garotinho. Vou gravar com ele. O meu, Vim receber por aqui, vou devolver aqui de lado. Pedi essa bola na frente, a Dale tá por ali. Tô indo tabelando. Vou jogar ali na ponta de novo. A jogada é boa, agora faz o cruzamento. Ai, vocês demoram demais pra cruzar, mano. Que isso? Então, Vamos ver? Tentei levantar. Vamos trazer pra direita. O chute foi horroroso. pra vocês, tá? Galera, se tem uma coisa que nesse FIFA 20 aqui eu gostei demais, mano, é a diferença dos jogadores. Que por... Peraí. Vamos ver. Tentei trazer pra cá de novo, não deu certo dessa vez. Consegui proteger, tô tentando levar. Nossa, o maluco me deu uma chegada ali e perdi a bola. Por exemplo, no FIFA 19, até no PES, mano, isso é uma coisa que é